Olá, Sandra. Olá, Alessandra. Vamos embora. Vamos entrar e vamos esperar que chegue mais Brasil, Larissa, claro. E vamos esperar que chegue mais gente para este tema. Então, Ah, já entrei. Aham, já entrei. olá, Olá. olá. Você podia entrar diretamente, não era? Não tinha que estar à espera, eu não tinha que fazer convite. Sim, entrou imediatamente. Ok, boa. Olha a maninha aí, ó. Larissa, tô com saudade da minha irmã. Olá, Sandra. Kill, minha amiga. Que ribas. Sim, Kilja. Vamos lá. Vamos dar aqui um tempinho para se chegar mais gente aqui à fogueira. Desde já, obrigado por estarem aqui, por estarem a chegar. Não tem coisas mais interessantes para fazer ao sábado, não? Autoconhecimento ao sábado. É só para quem está Bem, muito disponível, né? Só para quem quer, é né, o Yuri? início, é o início da noite, é o início da noite. Está tudo certo. Está tudo certo. O meu fone deu um problema, só estou ouvindo com o lado esquerdo. Oi, Laís, minha filhotinha está aqui. Que A Laís é a honra. tua filha? Nossa, que Ah, honra, minha filha, você aqui. Nossa, muito tô bom, muito honrada. bom. Minha filha nunca Muita veio nada. responsabilidade, muita responsabilidade. Oh, Responsa. Beijo, minha filhotinha. muito bom, muito bom. Vamos aguardar um pouco mais. Se calhar até era bom ter aqui uma musicazinha, né? Enquanto fazemos aqui lounge. Conheço. Isolamento profilático. Não, Sandra, a sério. É uma boa razão para saber um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, não é? E aquilo que nós temos aqui para partilhar. Portanto, mas negativa, ok, mas era por causa do Covid, Sandra? Já agora? Olá, mais uma chegada. Pô, vamos acenar. É que eu posso acenar aqui, isso é giro. Eu não sabia que tinha essa possibilidade. Olha, a Oi, Kenia Aruna, olá, também Kênia, posso melhor acenar, amiga, grande amiga. Grande amiga, né? Kênia. Beijo, Porque amiga. eu aqui posso acenar. Aham. Olha, é melhor que mais conta tudo, é melhor que mais conta tudo a live, que eu fico só aqui a acenar. É fixe. Não sabia que era. É Estou te isso, oi. convidando pessoas. Estou te convidando pessoas. Ah, é? Convida aí. Sim, 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 estou enviando milhões de torpedinhos. Olha a Sandra, vou assinar, olha, outra. Pimba, vai buscar. Sandra, olá, boa noite. Espera aí, que não sei se consegui assinar. Espera aí. Olha só. Isto tem que ser em tempo real. Kenia Aruna, você recebeu bem em tempo real o assinar? O assinar seria mais giro assim. Olá, a Sandra também recebeu. Ok. Temos cinco. Temos cinco, já dá para jogar às cartas. Seis, melhor É, ainda. vamos jogar nas cartas, até porque a live fica gravada, William. As pessoas assistem depois, né? Claro, exatamente. E há muito para discutir hoje. Muito para discutir hoje. Eu estou te Ahm, enviando alguns torpedinhos, enquanto você está aí falando. Oi, também posso assinar aqui à Maria Dias. Olá, Rebelo. Assinar. Pimba. Boa. Ok. E elas também podem assinar de volta. Sempre giro. Boa. A Sandra está inscrita no nosso workshop, William. Sandra fez. Maravilha. É, aham. A Sandra é uma daquelas que vai querer viver para sempre. Boa. É. Ok. Contato com o amigo Sandra. Ok, boa. Mas se está tudo certo, está tudo certo. Quem tem essa energia não apanha nada. Isso bate aí e sai fora, Sandra. Já sabes como é que é, não é? Muito bem. Ahm, Desde já, Alessandra, o teu áudio está baixo, diz a tua irmã. Deve ser por causa dos fones. Sabes que esses fones. Experimenta sem os fones. Experimenta sem os Vou fones. tentar Dá sem aqui uma, fone, até dá uma hipótese aí sem fone. esquerdo. Melhorou ainda. Melhorou. Pelo menos para aqui, sim. Agora deixa. Grande Bruno. Também consigo assinar ao Bruno, Karine. Maravilha, não. Tudo bem, O Bruno tinha assim. Maravilha. Sem fone é melhor, não é? Boa. Obrigada. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem.
Bom, pelos vistos, todas as pessoas que estão aqui já, provavelmente já sabem quem nós somos, não vale a pena fazermos aqui uma apresentação pessoal, não? Sandra, tu tens aqui metade da família, portanto vai ser espetacular. Não vale a pena estarmos a falar sobre nós, sobre o que fazemos, mas apenas destacar as duas sabedorias que nós tentamos e que muito bem vamos tentando juntar e estamos a tentar, ou estamos a procurar iniciar uma série de lives e de partilhas que vamos conseguir fazer ao sábado, pelos vistos, não é? Tirando, devia ter começado a semana passada, mas há certas coisas que nós não conseguimos controlar, não é? E pronto. E portanto, esta ideia de nós todos os fins de semana conseguimos partilhar algo sobre, entre aspas, desenvolvimento pessoal, na ótica das constelações familiares que tu, né, também partilhas e vais crescendo e vais sabendo nessa sabedoria, e eu com o coaching e o Enneagrama, tudo com um intuito muito grande, nós temos falado bastante sobre isso, um intuito muito grande de informar, não é? Trazer consciência, de despertar de alguma forma a vontade, esperamos nós, e mais que a vontade, a necessidade de nós trazermos à consciência qualquer coisa, porque antes de fazermos seja o que for, há sempre algo a saber. Eu costumo dizer isso sempre às pessoas com quem trabalho e muitas vezes até nas minhas partilhas, e para mim isso é um facto. E portanto este é um dos grandes objetivos, passamos informação, decidimos começar esta com... Olá Gabi, dos Açores também, prazer. E trazer este tema, o primeiro tema que decidimos em uníssono e quase de forma instantânea, era que o primeiro tema a ser falado numa partilha destas é as crenças limitantes. Chegámos muito rapidamente a essa conclusão porque eu já vou parar a falar, já estou a deixar falar um pouco a ti, na tua ótica, mas para mim é o tema, é o santo grau do desenvolvimento pessoal ou qualquer transformação que se queira fazer na vida, é entender então sobre o que é que são crenças limitantes, porque crenças toda a gente acha que sabe o que é que quer dizer, crença é algo em que acreditamos, e limitantes leva-nos logo para esse campo de que há alguma coisa que nos limita a percepção da realidade, da vida, e elas até poderiam ser chamadas crenças limitantes inconscientes, porque muitas vezes nós não temos consciências que elas estão lá. E eu sei que tu também, na linguagem das constelações familiares, também se trabalham com crenças, mas elas não têm esse nome, certo, Alessandra? Existe outra designação para isto que comanda a nossa vida de uma forma tão inconsciente. Olá, Juliana. Como é que as crenças, de que já falámos várias vezes, como é que as crenças se transformam? Qual é a nomenclatura para essa crença inconsciente limitante no mundo da constelação sistêmica familiar? Na visão sistêmica, o que a gente chama de lealdade, né? Que quando a gente está falando de algo, história de vida, né? Que é de outra, uma coisa de uma repetição que você ouviu a vida inteira, bom, você não é bom, é bom, né? Na lealdade sistêmica, a gente tem uma coisa cego. O amor cego é aquele amor que não é um amor que a gente tem necessidade de estar trabalhando esse amor gregários, e a gente entendeu nossa história de... Perdão, querida, estão-se a queixar, eu também estou a sentir aqui eco. Há eco na tua voz. Então, peraí, vou colocar de novo. Coloca de novo os fones e vê se... Ok, exatamente. Coloca os fones, provavelmente não dá eco, e senão há cortes. Obrigado pelo feedback, Quilo Ribas. Estão me ouvindo? Sim, pelos vistos fica sem cortes agora. Pelos vistos fica sem cortes. Tá, com fone, estão pedindo com fone, tá bom. Então a pergunta que eu te fiz, desculpa, vais ter começado de início, é de que forma as crenças, e eu já vou dar a explicação de como é que eu acredito que sejam crenças, e até convidava as pessoas que estão connosco, a ir buscarem um papel e uma caneta, porque o que vamos fazer depois a seguir será interessante terem isso do vosso lado. Portanto, aconselhava-vos a terem papel e uma caneta, porque eu acho que é muito interessante, é extremamente importante
saber realmente o que é que são crenças limitantes e de que forma é que elas nos impactam. E eu tinha perguntado à Alessandra se tem o mesmo nome nas constelações sistémicas, se não, e tu estavas a explicar que não. Portanto, continua e... Então, gente, pega papel e caneta, que a gente vai fazer um exercício, o William vai propor um exercício para vocês, para olhar para a crença limitante, né? Mas dentro da visão sistêmica, a crença limitante, a gente tem um outro olhar, né? Porque tudo que é aquilo que limita. O que me limita? O que me limita são as lealdades invisíveis dentro da visão sistêmica. Que é, eu tenho uma necessidade tão grande de pertencer ao meu clã, né, à minha origem, que eu sou capaz de um amor cego de fazer qualquer coisa para pertencer. Então, às vezes, eu estou repetindo um padrão inconscientemente, mas eu estou fazendo exatamente como o meu clã deseja que aquilo seja feito para que eu possa pertencer. Isso me limita. Isso me tira da possibilidade de estar fazendo algo um pouquinho diferente e algo que a gente diz que vai para o nosso fim. Porque dentro da visão sistêmica, a gente olha por duas perspectivas. Ou eu estou olhando para o sim, para a vida, ou eu estou olhando para o não. Quando eu estou olhando para o sim, eu estou trazendo vida para dentro de mim, eu estou trazendo o mais para dentro de mim. E quando eu estou olhando para o não, eu estou me bloqueando, eu estou me fechando para todas as oportunidades, para todas as expectativas, para tudo que a vida quer dizer. Então, a gente fala muito de lealdade invisível, né? E a diferença da lealdade invisível para a crença é que a lealdade invisível está ligada à minha ancestralidade. E a crença está ligada a algo que foi construído na minha biografia, na minha história de vida. Seja ela por alguma experiência traumática ou por algo que não tenha sido traumático, mas que tenha sido por repetição. Eu ouvi milhões de vezes aquilo. E a gente entende que quando nós somos crianças, nós não temos o cérebro totalmente desenvolvido. Então, a criança ela tem o reptiliano desenvolvido e o límbico. Então, o reptiliano ela tem necessidade de sobrevivência, ela precisa pertencer, então ela faz tudo o que ela precisa para pertencer. Por isso que a gente fala que é o amor que não vê, né? E o sistema límbico é o sistema de memória e das emoções. A parte do neocórtex, que é quando a gente está no adulto, que a gente consegue se dissociar das experiências que a gente viveu, a gente ainda não tem quando criança. Então, para a criança, aquilo que ela está vivendo é tudo com ela, é tudo para ela. Então, se meu pai me diz, você não é boa, eu acredito que eu não sou boa. Se minha mãe diz, você é volúvel, eu acredito que eu sou volúvel. Se eu olho para o meu pai e para a minha mãe e vejo que eles vivem uma relação que é uma guerra, eu acredito que relacionamento é uma guerra. E eu vou criando crenças e valores dentro de mim, baseados nessas experiências infantis, e elas seguem a vida inteira me orientando. E aí elas vão nos limitando, né, William? E aí eu vou deixar aí para você falar um pouquinho sobre isso. Certo, ou seja, estamos de acordo, né? As duas visões, seja o coaching, ou seja o enneagrama, ou seja as constelações, estamos de acordo que essas crenças é algo que advém da nossa infância, né? Desse nosso ambiente na altura da nossa infância, são verdades que nós assumimos enquanto fazemos parte dessa e necessitamos desse apoio enquanto crianças, não é? E que vamos acreditando e que vamos trazendo para a vida adulta, ou seja, não há diferença de ideologia entre aquilo que é o que o coaching defende, a neurociência, a programação neurolinguística, de que, ok, certas coisas que nós decidimos enquanto crianças por causa do nosso meio ambiente e da nossa educação e outros fatores ficam bem inconscientes na nossa forma de atuar, passamos a acreditar nelas e vamos para a vida adulta a tentar funcionar com elas e não percebendo os sinais porque é extremamente inconsciente, ou seja, estamos de acordo que é algo muito inconsciente, mas comanda completamente a nossa forma de olharmos para o mundo, certo? Certo. E seja isso o relacionamento, seja isso a forma de estar no trabalho, na vida, na forma como se pensa, como se sente, como age. Não é? E tu falaste aí o nome é muito interessante porque é essa, tu disseste que é invisível, portanto essa... Lealdade invisível. Né, lealdade invisível, não é? Porque nós temos que fazer parte, nós todos queremos ser amados, na linguagem de coaching nós todos queremos ser amados, respeitados e aceitos, não é? É muito poderoso esse chamamento, nós somos seres gregários, precisamos de nos socializar e de nos dar e de comunicar e de receber essa aceitação e muitas vezes estamos a fazê-lo acreditando em coisas que pura e simplesmente vão contra esta verdade, não é? Há montes de comportamentos
uma série de comportamentos muitas vezes temos que vão promover e vão fazer acontecer completamente o contrário. Quantas pessoas estão aqui? Agora vou perguntar aos 13 que estão aqui a acompanhar-nos. Quantas pessoas de vós, se quiserem responder imediatamente, a dizerem sim ou não, mas quantos de vocês têm a noção de que sabem o que são crenças limitantes? Que eu quero dar uma explicação como ela é... A Tiziana Branco queria participar em vídeo diretamente. Tiziana. Oi, Tiziana! Vou fazer uma live com a Tiziana no dia 11 sobre a criança interior. Ok. Tiziana, seria só para dizer olá, ok? Ela deve ter apertado sem querer algum botão. Ok. Vamos partir desse princípio. Mas estava a questionar as pessoas que nos estão aqui a ouvir, de que, para dizerem sim ou não, se têm uma ideia ou se sabem o que são crenças limitantes e se sabem se isso vos... não faz mal, Tiziana. E se isso vos limita de alguma forma, se têm consciência de que isso é importante nas vossas vidas, se já ouviram falar, ok? A Tiziana sabe, a Conceição diz que é mais ou menos. Não faz mal, Tiziana, não há problema. Então, vós que nos estão a ouvir sabem, já ouviram falar, sabem qual é o que é que são crenças limitantes, de forma que elas nos impactam. Ok, Ana Cristina sim, sabe, muito bem, obrigado. Aqui o Ribas também. A Sandra não, muito bem, Sandra. Então fica atenta, vai buscar papel e caneta que vais precisar, ok? Aconselho-te. Aliás, a toda a gente. A Sandra também não. Eu explico aí, William, maravilhoso, que várias pessoas não sabem, muito bom. Ok. Então vamos lá. Quando nós muitas vezes pensamos sobre certas coisas que nos estão a atrapalhar na vida, relacionamentos, a forma de nos pensarmos, a nossa própria autoestima, o nosso próprio autoconceito, qualquer coisa que nós sentimos que na vida não faz muito sentido e que nós não conseguimos avançar ou repetimos sempre os mesmos padrões, né? Acho que padrões toda a gente percebe, que estamos sempre a cair no mesmo erro, a cometer as mesmas... a cair nas mesmas armadilhas, a ter os mesmos resultados, essencialmente. Muitas vezes nós podemos pensar que é uma questão de falta de habilidade ou de falta de alguma sabedoria, ok? A importância de estarmos a fazer esta live e de ser, para mim, e para a Alessandra, o santo grau daquilo que é o desenvolvimento pessoal, é precisamente o que nos atrapalha na vida são estas crenças limitantes. Estas crenças limitantes são algo que nós criamos e que decidimos na nossa infância, ou seja, quando nós não tínhamos a mínima capacidade cognitiva para tomar decisões, mas passámos a acreditar em certas coisas por causa, como a Alessandra estava a dizer há pouco, por causa da influência, obviamente, dos nossos cuidadores, dos nossos protetores, dos nossos pais, do nosso meio ambiente, todas as pessoas que eram importantes para nós nessa fase. Tomámos essas decisões, passámos a acreditar em certas coisas, não é? Ou a procurar acreditar em certas coisas que vamos ao longo dessa infância e depois da vida que se segue, da adolescência e da vida adulta, buscar provas de que isso é verdade para nós, ok? Então, uma crença essencialmente é algo em que nós acreditamos profundamente. É tão verdadeiro isso para nós que está totalmente inconsciente, ok? Mas é a partir desse patamar de crença de que nós estamos a filtrar a forma de pensarmos, ou seja, através dessa crença inconsciente, nós estamos a filtrar e a influenciar completamente a nossa forma de pensar e de olhar e experienciar a realidade. Ok? Então, tecnicamente, uma crença é uma regra psicológica que influencia os meus pensamentos e que filtram a minha experiência da realidade. Faz sentido? Faz. É uma definição técnica do que é uma crença. E tudo aquilo que é uma crença, e nós filtramos informação dessa forma, nós filtramos a informação ou apagando, distorcendo ou generalizando coisas que acontecem na nossa experiência. Certo? Ou seja, se eu tenho uma visão do mundo, através da minha visão do mundo, ou seja, dos meus óculos, né, que podem ser amarelos, verdes, azuis, não interessa, normalmente eu trabalho muito isso
quando se fala sobre o eneatipo e o eneagrama. Cada um desses tipos presume uma visão do mundo, que carrega um determinado número de crenças, okay? Que significa que há uma visão do mundo que eu tenho que pode ser totalmente diferente da pessoa que está ao meu lado. E essa visão do mundo está sustentada nessas crenças profundas e inconscientes que são limitantes porque, por definição, qualquer crença é limitante. Porque uma crença, então, dá-me algo com que eu vou olhar o mundo desta forma. Não é? Vou dar um exemplo. Se uma crença é uma interpretação daquilo que eu olho, daquilo que eu sinto, até daquilo que eu saboreio e daquilo que eu cheiro, ela não é um facto. É uma interpretação de algo. O que significa que uma crença não é verdadeira, por definição, ou falsa. Ok? Agora, o problema é que nós pensamos que sim e que são factos para nós. Ok? Então, essa forma de eu olhar o mundo, ou seja, essa filtragem da experiência, para mim é real. Quando muitas vezes há aqueles clichês em desenvolvimento pessoal e de que, ok, o mundo é aquilo que tu vês dele, né? Se tu mudares a forma como tu olhas para o mundo vai mudar, isto é verdade. É verdade precisamente por causa disto. Se eu mudar então uma crença, eu vou mudar a forma como olho para o mundo. Ou seja, as coisas que eu vejo, as coisas que eu sinto, as coisas que eu saboreio, as coisas que eu cheiro, vão parecer diferentes. Porquê? Porque eu mudei essa minha percepção da realidade. Então, só que a crença é um bocadinho mais profunda do que isso, porque a crença é, então, para além dessa ideia psicológica que eu tenho sobre o mundo, é uma conclusão retirada da experiência da vida. Ok? Especialmente, como estávamos a dizer há pouco, na nossa infância. Ou seja, eu vou acreditar em algo, como estavas a dizer há pouco, um pai pode dizer tu não és inteligente, ou tu não sabes fazer isto, ou tu não sabes fazer nada, ou uma mãe pode ter esse tipo de comunicação e nós pegamos, né, naquilo que os nossos pais nos dizem e levamos muito a sério e imediatamente vamos à procura de sustentar essa crença com experiências reais. Portanto, uma crença não é só uma ideia, é algo que está sustentado em pilares de experiências reais. E ficam tão enraizados que se tornam inconscientes, ou seja, eu não tenho que pensar sobre elas, como em tudo que nós fazemos na nossa vida, que está no nosso inconsciente, eu não tenho que pensar sobre ela para o fazer. Todas as pessoas que estão aqui conduzem, certo? Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Ok? A maior parte das pessoas aqui de certeza conduz. Houve uma altura na vida onde não conduziam. E quando entraram num carro pela primeira vez foi chocante, né? Dizer assim, ok, isto vai ser difícil. Eu tenho que olhar para a estrada, ter as mãos no volante, meter mudanças, acelerar em 3 pedais e travar e olhar para o retrovisor. Há muita informação. E durante 2, 3 meses, enquanto não se faz a prática das aulas e se começa a estar à vontade, durante 3 meses é um processo bastante difícil, porque está a pedir imensamente ao nosso cérebro consciente uma data de informação que nós não tínhamos antes. Certo? O que é que acontece depois de tirarmos a carta passado 3 meses? Nós não estamos a pensar nem em meter os pés nos pedais, nem no volante, nem olhar para o retrovisor. Normalmente se fumamos, estamos com o cigarro de fora, o braço de fora, metemos música, estamos a ouvir a música, a falar com amigos e não estamos a pensar em conduzir. Ou seja, aquilo que foi muito difícil passou a ser algo que a minha consciência teve que passar para o inconsciente, para eu não ter que pensar sobre aquilo para fazer. Então, tudo aquilo que é suficientemente repetido, como estavas a dizer há pouco, nós aprendemos por experiências muito poderosas ou por repetição, é a forma como um adulto aprende, ou por repetição, ou através de uma experiência emocional bastante profunda, por hipnose também, ok? São 3 formas de um adulto aprender algo, mas como crianças nós somos esponjas. Então, a boa notícia destas crenças que são limitantes é que sim, elas limitam e são extremamente danosas se eu não perceber que elas estão lá, porque tudo aquilo que eu não sei que está lá eu não tenho controle sobre. E é preciso trazer à consciência então algo que está lá e que se reflete na minha vida.
para poder fazer alguma coisa para as mudar. Como este exemplo que eu dei da condução. Há uma altura da vida onde nós achamos que conduzir um carro vai ser extremamente complicado e depois, 3 meses depois ou 4 meses depois, nós não pensamos sequer na estrada que estamos a conduzir, simplesmente fazemos porque integramos o nosso inconsciente. Tudo aquilo que define o que nós fazemos no mundo está regido pelo nosso inconsciente. Ok? Para terminar, deixar falar um pouco sobre de que forma é que isso se reflete desse lado. É extremamente importante perceber que nós tornamos adultos, certo? Durante a vida, não é? Certas coisas mudam, mas as nossas crenças não mudam. Esta é uma mensagem extremamente importante vocês entenderem. Ou seja, algo que vocês acreditavam com 6 anos de idade e 7, vocês continuam a acreditar nisso. E era mais visível alguma coisa que pudesse ser limitante nessa altura, pode ser negativo ou positivo, e tu tens uma história muito interessante a falar sobre coisas positivas e eu quero que tu partilhes, que é um exemplo positivo do que é uma crença dessa altura. Mas o facto é que é importante entender isto. Aquilo que eu decidi enquanto criança e que foi suficientemente impactante para eu ir buscar provas disso na minha realidade, não muda enquanto adulto. Fica extremamente cá atrás no meu inconsciente. Eu não tenho consciência que isso sobe. A não ser os resultados práticos que eu vou ter na minha vida, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na forma como eu estou na vida, como estava a dizer há pouco. Ok? Mas as crenças essencialmente regem aquilo que nós achamos que é possível nós obtermos do mundo ou não. Ok? E eu queria que tu falasses um pouco sobre essa crença maravilhosa, um exemplo de uma crença não negativa, mas positiva que tu percebes que está na tua infância, que é uma coisa que tu não esqueceste e que é um exemplo espetacular e que outras pessoas se vão rever certamente nessa realidade. Partilha lá connosco. Tá bom, vou partilhar. Eu falei com o William sobre essa crença, que é uma crença fortalecedora na minha história de vida, porque as crenças, elas são imagens, é como se a gente tivesse uma historinha, né, uma história em quadrinhos da nossa vida, e a gente é regido por essa história e a gente vai acreditando nessa história. E eu tenho uma história de uma crença que é fortalecedora. Quando eu tinha mais ou menos 9 anos, eu recebi da escola um papel para fazer meu trabalho de casa e estava ali querendo fazer aquilo perfeito, então eu apagava, porque minha caligrafia não estava boa, e apagava, eu apaguei, então eu rasguei o meu papel. E eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar muito, e cheguei para o meu pai falando, acabei o meu trabalho, eu não tenho mais como entregar isso na escola, eu rasguei tudo, e meu pai, mas calma, tudo tem solução. Eu, como assim? Não tem solução, não tem jeito, eu rasguei meu papel. E meu pai chegou com toda a calma do mundo, porque meu pai tem um olhar para a vida positivo, muito positivo. Pegou um outro papel branquinho e veio por trás da folha que eu estava, veio aqui atrás, passou um pouquinho de cola e colou um papelzinho branco. Quando eu virei a minha folha, estava o meu papel ali inteiro para eu escrever de novo. E eu sou uma pessoa que sempre esqueço das minhas experiências, que eu vivi, isso me marcou profundamente. Por quê? Porque eu entendi que tudo pode se transformar, que tudo tem solução. Então, é como se dentro de mim tivesse um botãozinho, e quando eu aperto esse botãozinho, sei que tudo tem solução, está tudo certo, se acalma, né? Então, essa é uma crença para mim fortalecedora. Não precisa se desesperar. Aperta esse botãozinho existe em você. É como se nós tivéssemos botões que nos paralisam e nos impulsionam, de acordo com as experiências que a gente teve, limitadoras ou fortalecedoras, né? Então, às vezes eu tenho uma visão do mundo que as coisas não vão dar certo para mim, que eu não sou capaz, porque eu ouvi isso na minha história de vida. E esse botãozinho está apertado dentro de mim. Isso não vai dar certo para você. Isso é grande demais para você. E a gente precisa desapertar esse botão, né? Transformando essa crença em algo positivo. E tem vários exemplos de crenças que vão guiando a gente, e é sempre muito inconsciente, né? São imagens, a gente é regido por imagens, é uma historinha que a gente conta. Às vezes a gente fala, eu sou velho demais para isso, não vou conseguir fazer isso. Exato. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro na vida, porque dinheiro para mim vem muito difícil. A minha história familiar, toda a chegada de dinheiro sempre foi difícil demais. Então, como eu vou ousar conseguir fazer algo melhor que meus antepassados? Eu fico nessa crença de que nós não podemos ganhar dinheiro. Nós precisamos estar dentro do mesmo padrão. E se eu ganhar dinheiro, vai me gerar culpa. Por quê? Porque eu estou fazendo diferente da minha especialidade. Às vezes é preciso você fazer um pouquinho diferente para que você consiga levar o seu sistema familiar para um novo lugar, né? Eu não posso ter sucesso
a gente às vezes não consegue ter sucesso na vida porque o sucesso é uma coisa que a gente não dá conta de que a gente pode ter sucesso. A gente Sim. não acredita que a gente pode subir num palco e ter sucesso. A gente prefere ficar nos bastidores, às vezes, fazendo algo que a gente está acostumado a fazer, porque eu não posso ter sucesso, eu não posso brilhar. Às vezes, se no meu sistema familiar ninguém brilhou, como eu ouso brilhar, né? A gente vem de uma família que todos trabalham muito e só trabalham. O dinheiro chega de uma forma difícil. Então, é nisso que eu Sim. acredito. Então, são essas imagens internas que nos movimentam, é isso que nos guia, é isso que nos direciona, e isso é inconsciente, e isso movimenta a nossa vida. E esse caminho do Senhor. autoconhecimento é um caminho de a gente olhar para isso tudo, colocar isso tudo para fora, né? E trabalhar com isso profundamente, porque é muito fácil. Resolve aí para mim. Não tem como alguém resolver para você. Você vai ter que olhar. O caminho do Sim. autoconhecimento, ele não é fácil. Eu não gosto de falar a palavra difícil, eu gosto de falar desafiador. Ele é desafiador. Ele exige que a gente se comprometa com a nossa jornada. Porque se a gente não se compromete com a nossa jornada de autoconhecimento, a gente vira um analfabeto da gente mesmo. E para que a gente Sim. está aqui? O que significa a nossa existência se a gente não olhar para a gente mesmo? O grande Sim. barato da vida é a nossa própria vida. E a gente fica Sim. buscando coisas externas para nos trazer alegria, felicidade, esquecendo que o viver essa jornada que é o que importa, né? Sim. E a gente fica nessas crenças, sendo guiado por essas crenças, os outros são melhores do que eu fico me comparando, eu não vou conseguir. Eu venho de uma história de relacionamentos amorosos, que eu vejo meus familiares que foram fracassados, e para mim também relacionamentos amorosos não funcionam. Ou às vezes eu venho de uma história que eu não vou conseguir passar numa prova, porque eu tive uma experiência que eu não passei, depois eu não passei, e eu acredito nisso. Mas como assim? Só porque eu não passei uma vez, eu não passei duas vezes, eu não vou passar a terceira, né? Eu preciso Exatamente. acionar outro botão dentro de mim, né? Eu vou passar aí para você, William, porque você quer fazer um trabalho aí para a gente de fazer né, com caneta, com papel, para a gente trabalhar um pouquinho sobre essa. Sim, sim, mas sim, de deixar aqui um sistema que eu costumo usar, um sistema de nove itens para se começar a detectar e a trabalhar o que é que são crenças, ok? Mas queria também dizer, e obviamente concordo com tudo o que disseste, porque há esta importância que é preciso trazer à consciência de que enquanto eu não mudo e não sei sobre mim e sobre o que realmente se passa comigo, eu vou estar constantemente na busca da solução fora. E ela não vai estar fora. Não vai estar nem para mim, nem para ti, nem para a Larissa, não vai estar para ninguém. Está sempre dentro de nós. Portanto, esse caminho para dentro de se ir buscar uma razão e de tentar perceber realmente qual é a história que eu estou a contar. E qual era a história, por exemplo, dos meus pais? E qual é a história dos meus antepassados? Não é? E que as constelações sistémicas fazem isso também. Mas o trabalho de desenvolvimento pessoal parte sempre por pegarmos então naquilo que eu realmente acredito, muitas vezes é inconsciente, e trazer isso à consciência para poder mudar, trazer luz a isso, ok? Porque, inicialmente, uma crença, para terminar esta explicação de crença, e depois eu quero que a Sandra me confirme se entendeu e se é algo que ela, ok, se calhar dava outro nome. Vou estar aqui a falar um pouco mais fixado para a Sandra, que ela disse que não sabia, não fazia ideia disso. Mas uma crença começa por ser apenas um pensamento, inicialmente. É um pensamento. Vamos alimentando, ok? E esses pensamentos vão ser baseados em factos, em provas, como eu estava a dizer, ok? Vão haver experiências de referência, especialmente das nossas pessoas próximas, ok? Ou outras pessoas que são importantes para nós. Só que, com a passagem do tempo, esses pensamentos tornam-se opiniões. O que era inicialmente um pensamento começa a ser uma opinião, começa a ser algo que eu começo a acreditar, começo a querer, não é, ter uma opinião sobre. E nós vamos mantendo um pensamento repetitivo sobre isso. E pensamentos repetitivos levam a ações repetitivas. Então, passado algum tempo, essas opiniões transformam-se então em crenças. Ok? E as crenças são muito mais fortes, são muito mais estáveis e são muito mais robustas que opiniões. Então não é uma opinião, isto é uma certeza absoluta que nós temos. E mais fortes do que estas crenças é o que as sustenta, que são convicções. Okay? São convicções, é algo que é totalmente real para mim. Okay? E não se mudam, mais uma informação importante, elas não mudam mesmo quando existem provas em contrário disso. Ou seja, nós já vamos passar para o exercício.
Mas vou dar dois exemplos do que é de forte. Eu tinha feito um vídeo que até vai estar nos comentários da promoção, ou voltei a repostar um vídeo que eu tinha falado aqui há uns tempos, que era os elefantes e as pulgas. Não sei se alguém aqui viu, mas é padrão, sim, Conceição, é padrão. Precisamente por ser um padrão, é sustentado em evidências suficientemente poderosas, ok? Mas é um padrão que pode ser notado se observarmos, ok? Mas reparem, uma crença que um elefante, aqueles elefantes de circo, toda a gente já viu elefantes no circo, e toda a gente percebe que um elefante tem força suficiente para se libertar daquele sítio onde está preso. De certeza que já viram os elefantes presos com aquela pequena estaca ligada a uma cordinha. E é surpreendente, um elefante tem força suficiente para sair dali e arrancar. Só que ele foi ligado a uma cordinha pequenina, e é um pauzinho daqueles, quando era pequenino. E quando realmente não tinha capacidade para se soltar. Então, com o passar do tempo, ele vai crescendo, mas ele vai ficando habituado a não conseguir sair daquele lugar. Então, um animal, vai sentir, e ele não vai pensar, mas vai perceber que não consegue, nem vai tentar libertar-se da corda, porque acredita que não é capaz. É uma crença. Esse elefante de circo que nós vemos, gigantesco, maravilhoso, um animal majestoso, poderosíssimo, está ligado com uma cordinha a uma estaca. Isto é uma crença do elefante. E as pulgas, que já foram feitos estudos científicos sobre isso, as pulgas, quando se colocam num jarro, ou naqueles pequenos jarros, ok? Com uma tampa, elas lá dentro, elas vão ter a tendência, que as pulgas saltam, a querer sair. Só que ela vai bater tantas vezes na tampa que vai desistir. Que ela percebe que não vale a pena estar a saltar tão alto porque vai se magoar. Então ela vai ligar a tentativa de querer saltar a dor. Então não vai fazer. Então a crença fica de que se saltar àquela altura, ela vai bater e vai sentir dor. E a experiência que se segue é, tiram a tampa e essa pulga que estava habituada a bater ela não vai saltar fora. Não vai conseguir saltar fora. Porque ela acredita que não é capaz. E nós funcionamos assim. É extremamente importante perceber, vocês podem fazer qualquer tipo de trabalho que vocês queiram, vocês podem ir buscar sabedoria onde vocês quiserem, podem ir fazer todo o tipo de terapia. Enquanto não trabalham e desvendam crenças interiores limitantes, não saem do mesmo lugar. Certo, Sandra? Fez sentido aquilo que eu expliquei? Ok? Boa. Então, o que nós queremos discutir é, então, e como é que se resolve isto? Começamos por tudo aquilo que move realmente o ser humano. E tu vais concordar comigo aqui, Elsa. Tudo aquilo que nos faz tomar decisões, quer queiramos ou sabemos isso ou não, é emoções. As pessoas podem pensar o que quiserem, podem até fazer o que quiserem, mas o que define o impacto e quanto delas está em qualquer decisão que tomam são emoções. Não há nada que o ser humano faça, verdadeiramente importante para ele, que não seja por razões emocionais. Então esqueçam o pensamento e saberem muito, porque ninguém faz nada com o pensamento. É sempre uma emoção que está por trás do pensamento. Ok? Concordas comigo, Alessandro? Concordo totalmente. Uhum. Nós homens temos a noção, ou temos uma maneira de funcionar um bocadinho diferente das mulheres, ou há essa crença de que, ok, os homens são mais racionais, as mulheres mais emocionais, os homens mais racionais, as mulheres mais emocionais, blá, 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 certo. Mas tudo aquilo que as pessoas fazem e decidem é em função de emoções. Então, se tudo aquilo que eu faço, que é verdadeiramente importante para mim, tem uma razão emocional, para eu começar a trabalhar uma crença, eu tenho que remover a emoção que está agarrada a essa crença. Faz sentido? Total. Uhum. Então, eu até posso perceber que tenho uma data de crenças e vou pedir que vocês façam um exercício e pensem numa crença daqui a pouco, já vos vou guiar nesse exercício. Eu até posso pensar sobre isso e ter consciência, ok, eu acredito nisto sobre mim, que eu não sou capaz, ou não gosto de falar em público, ou não sou bom a matemática, mas eu posso pensar sobre isso. Mas se eu não perceber qual é a emoção ou a cola emocional que está agarrada a essa crença, eu não vou fazer nada com ela. É simplesmente uma coisa que eu acredito sobre mim, que eu até consigo ter consciência, sim, porque está, ok, tenho notas arridas a matemática, nunca gostei de matemática, não sou boa a matemática, e tudo bem, é uma coisa que eu aceito na minha vida, não é? Vou-me adaptar, vou gostar de outras coisas.
Então eu preciso perceber qual é a cola emocional, e aliás, não só nas crenças, mas em quase tudo na nossa vida. Porque uma crença é algo útil para a pessoa. Sim. Há uma razão para uma crença existir. Como tu estavas a dizer há pouco, essa lealdade invisível é útil, porque nos permite fazer-nos sentir amados, respeitados e aceitos pelo nosso clã. Então existe uma utilidade, seja no que for, nem que seja a coisa mais estúpida que eu possa pensar, ela tem uma função positiva e é relevante para a pessoa. Faz parte quase do auto... Não faz parte quase, é mesmo, faz parte do autoconceito que a pessoa tem sobre si, porque define a visão do mundo que eu vou ter. Tudo certo até aqui, não é? Então reparem, a própria pulga tinha emoções lá, não é? Tem emoções, sente emoções quando está a tentar fazer aquilo, não é? Ela sente emoções. Neste caso até sente dor. É desconfortável. Ou seja, ela lutar pela liberdade dela, para fora do frasco, torna-se desconfortável. Então ela não o faz. Por isso é que nós temos que sair da zona de conforto. Porque na zona de conforto nada acontece. E ninguém sai da zona de conforto se não perceber estas crenças. Então, antes de nós queremos lidar com uma emoção ou de uma crença limitante, nós temos que lidar com as emoções, ok? Então, eu vou querer partilhar, não sei se tem papel, se alguém quer uma pausa para ir buscar papel, para escrever aquilo que é um processo que eu costumo utilizar quando são crenças muito arraigadas e muito complexas. É um processo que eu costumo utilizar, um processo de nove passos. Ok? Então, papel. Pegarem para a gente fazer esse exercício, né? E enquanto isso, enquanto vocês pegam, sempre sabendo que algum benefício por trás dessa crença existe. Senão ela não existiria também dentro da gente, né? Então, exatamente. Exatamente. Tem sempre algum benefício. É sempre um grande benefício e é muito curioso, Alessandra, porque quando em sessão e em trabalho com as pessoas, quando estamos a trabalhar as crenças, e algumas delas são mesmo o que nós queremos, são aquelas mesmo que nos deixam com os cabelos em pé, dizer assim, uau, eu acredito nisto. Essa é o que eu gosto de obter dos meus clientes quando eles conseguem verbalizar isso. Se calhar nunca verbalizaram na vida, mas chegam a essa conclusão, e é daqueles que nós nunca dissemos a ninguém, dizemos para nós. Mas é muito interessante depois irmos procurar qual a função positiva que essa crença tem na tua vida. E existe. Sempre existe. Uma coisa vos asseguro, não há nada que o nosso cérebro não faça que seja negativo para nós. Há sempre uma função positiva. E uma coisa uma pergunta que eu gosto de deixar aqui para a gente é se a gente está vivendo alguma situação da nossa vida que é limitadora, né? Não sei se são crença igual amarras, são amarras, né? Não deixam de ser amarras. São amarras. Isso que eu estou pensando, isso que eu estou sentindo, essa emoção que está chegando, ela está me levando para o sim para a vida ou para o não para a vida? Eu acho que essa é a pergunta balizadora que a gente tem que fazer a cada segundo. Isso está me levando para o sim ou para o não? Às vezes eu estou empacada com medo de falar alguma coisa. Isso me leva para o sim ou para o não? Eu estou com medo de fazer aquela prova que se eu passar nesse concurso, talvez eu tenha uma vida bem sucedida e eu venho de uma história que eu não posso ter sucesso. Isso me leva para o sim ou para o não? Então, se está te levando para o não, ela é limitadora. Então, você pode reverter ela e levar para o sim. Porque o movimento da vida é para o sim. Né? Dizer sim para a vida o tempo todo, né? Esse é um movimento que a gente tem que fazer, que é um movimento natural da vida. Mas muitas das vezes a gente está virada para o movimento contrário da vida, dizendo não, 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 não e não. E aí a gente fica nessa zona de conforto, que é onde a gente conhece, né? Eu acho que as pessoas já pegaram o papel e a caneta, você já pode pensar, né? Sim. Então, o primeiro passo, se vocês quiserem deixar já 9 linhas e dizer, ok, passo 1, passo 2, é como queiram, ou seguirem aquilo que eu vos vou dizer, o primeiro passo é sempre eu identificar, ou seja, identificar a crença ou crenças limitantes que eu tenho. Identificar uma crença limitante que eu tenho. Normalmente isso revela-se de uma forma, as mais interessantes revelam-se naquelas frases que nós dizemos que é eu sou. Por exemplo, eu sou desorganizado, ou desorganizado, ou eu sou mau a falar em público, ou eu sou um procrastinador, ou eu sou
ou eu tenho mau feitio, ou eu sou, ou eu tenho, ok? Normalmente revelam-se dessa forma, revelam-se no nosso diálogo. Ou sou workaholic, ou, né, eu sou uma pessoa desconcentrada, ou não sou boa em matemática, mas normalmente a crença limitante começa por um eu sou, eu não tenho, ou eu faço, ok? E é muito uma questão de diálogo interno. Aquelas que não são muito importantes, nós até verbalizamos para os outros. Mas o que nós queremos para identificar crenças limitantes é aquelas que nós não partilhamos com os outros. Que dizemos só a nós. Estas são as interessantes, ok? Primeiro passo, então. E muitas vezes não é só o eu sou, até pode ser uma crença sobre o mundo em geral, até pode ser eu nunca conseguirei comprar uma casa, ou eu não consigo ser competitivo, ou eu não sou ganancioso, ou algo do género, ok? Mas é algo que, e lembrem-se, elas não têm que ser verdadeiras nem falsas. Elas ou ajudam, como a Alessandra estava a dizer, ou nos dão para o sim, ou são não. Ou seja, ou ajudam ou vão contra nós. Ok? Então, primeiro passo, identificar uma crença limitante que eu tenho. Então, escrevam aí no papel, gente. Qual é a crença que vocês têm? Eu sou algo que vocês querem olhar como limitador na vida de vocês. Exatamente. Uma coisa que vocês acham que seja limitadora e que vocês consigam escrever agora, que saia do topo da vossa cabeça. Não tem que pensar muito, mas isso é um exercício que vocês depois podem fazer perfeitamente. Ok? O que interessa neste momento é você. Ok. Identifico a crença limitante. Segundo, eu vou examinar, depois de a descobrir, eu vou examiná-la. E como é que se examina uma crença? Da forma mais simples possível. Eu vou fazer uma lista de prós e contras sobre essa crença. Ok? Então, mais uma vez, quais são os sims e os nãos que estão associados a esta crença? Lá está. E depois de eu fazer essa lista, dizer quais são as coisas que me traz positivo isto e negativo, eu posso decidir que, espera aí, eu acreditar nisto ou é positivo ou é negativo. E vai ser óbvio que ela, se for uma crença limitante, que vai haver mais coisas na lista do porque é que é mau do que porque é que é bom. Então escrevam aí, gente, façam uma lista dos benefícios, né, que essa crença me traz, né, dos prós e dos contras. Eu sou workaholic, isso me traz visibilidade. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Por exemplo, alguém que define e escreve: eu sou mau eu sou má a fazer exercício físico e a manter-me em forma. Eu sou má a fazer exercício físico e a manter-me em forma, ou não gosto. Lá está, se eu faço a lista do que é que me ajuda, o que é que é o positivo em ter esta crença. As coisas positivas são que eu, ao não fazer exercício e a não me manter em forma, eu evito dor, desconforto, mau tempo, ter que me levantar cedo, evito uma data de coisas, ou seja, não é? Evito desconforto, essencialmente evito dor. E, ou, por exemplo, em vez de fazer exercício, eu gosto mais de fazer outras coisas. Gosto mais de ver televisão, ou de comer a minha comida favorita, ou socializar com os meus amigos. Ou seja, isto são as coisas positivas em eu acreditar que sou má em fazer exercício. E em manter-me em forma. Agora, na parte do mal, ou seja, qual é o não, quais são as coisas negativas? O óbvio, né? Se eu não faço exercício, eu vou correr riscos de saúde mais tarde na minha vida, por exemplo. Se eu não faço exercício, tenho muito menos energia. Não é? Se eu não faço exercício, a minha saúde paga. Paga o meu corpo, paga a minha forma, paga a minha aparência. Não é? Então, lá está. Há uma lista de coisas positivas e uma lista de coisas negativas. É preciso examinar essa crença. Ok? Fizeram, gente, então, a lista dos prós e dos contras? Vamos para passo 3, né, William? Fazer a lista agora, se calhar, fica em cima da hora, mas é o facto de elas saberem, ok, tem que fazer uma lista dos prós e dos contras. Ok? Não precisam estar a fazer isso, que isso vai-lhes levar tempo. Não é? Mas depois, mais interessante, que é o ponto 3, que é, eu tenho que identificar qual é a crença central que está por trás dessa crençazinha. Porque é extremamente importante de perceber que existem crenças nucleares que nós temos e que são de onde sai, ou seja, é a raiz de onde sai uma data de outras pequenas crenças que parecem mais ou menos inofensivas, são aceites. Muita gente é assim,
Só que elas estão sustentadas nessas crenças nucleares, ok? E estas crenças nucleares são fundamentais de entender. E eu vou-vos deixar aqui uma lista de 6 que são extremamente importantes. E algumas de vocês vão se rever nestas crenças, tenho a certeza, porque são universais. Ok? Então, uma das mais importantes que é: eu não sou suficientemente boa ou bom. Certo? Segunda, eu não sou suficientemente merecedor ou merecedora. Atenção que estas são crenças nucleares, fundamentais. São raízes, Ok? né? Por trás de uma crença, eu não vou conseguir fazer exercício físico, tem uma raiz, que é Sim. a crença principal, que é o Isso. ponto-chave para a gente, é a Ponto-chave. chave para detectar, né? Exatamente. Fica fazendo, faço exercício físico e fico na superficialidade e tem algo lá no profundo que é o que me move a pensar desse jeito. Então a gente tem que entrar para dentro, tirar essas Exatamente. camadas, ir lá para a raiz e descobrir o que me move a ter aquela crença X em relação a algum fato da vida, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, quando se está a trabalhar com crenças, nós não estamos a trabalhar com sintomas. Nós estamos a trabalhar com causas. Por isso é que é poderoso fazer trabalhos de desenvolvimento pessoal. Porque repare, o facto no exemplo que eu dei, eu não sou bom a fazer exercício físico, não gosto, não tenho jeito, não consigo manter em forma. Por trás dessa crença, que é uma crença secundária, vamos dizer assim, muita gente é assim, a base que pode estar, ou uma das bases que está em alguém que tem dificuldade em fazer exercício físico, ou seja, por consequência de cuidar bem de si, está uma crença nuclear de que é a terceira, eu não sou merecedora ou merecedor. E isto é uma crença muito perigosa para se ter. Porque se eu acredito dentro de mim que não sou merecedor ou merecedora, o que é que vai acontecer na minha vida? Quantas coisas é que eu não boicotei por achar que eu não mereço aquilo? Não mereço ter saúde, não mereço ter amor, não mereço ter dinheiro. É uma crença nuclear nossa. E era a terceira. Okay? Outra extremamente poderosa é: o mundo é um lugar perigoso. Ou, se quiserem não meter perigoso, pode ser: o mundo é um lugar não de confiança. O mundo é um lugar violento. O mundo é um lugar injusto. Imagine o tipo de crenças secundárias que saem desta crença principal. Pessoas que não confiam nos outros, ou seja, uma crença dizia: as pessoas não são de confiança. Porquê? Sim, eu tenho uma crença nuclear que me diz que o mundo não é um lugar de confiança, é um lugar injusto, então as pessoas que estão nesse mundo não são de confiança. Então vou ser uma pessoa extremamente introvertida, que não confia em ninguém, não é? Ou se confia, ou quando está com alguém está constantemente a fazer testes de confiança, o que impossibilita relacionamentos. Porque vai estar a realizar aquelas profecias, né, autorrealizáveis, que as pessoas não são de confiança, e eu vou buscar, né, porque eu tenho que acreditar nisso, vou buscar sustentabilidade para ver isso tornado como realidade, ok? Outra crença poderosíssima, nuclear. Eu não tenho poder. Ou seja, eu não sou uma pessoa empoderada, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade. Ou seja, no fundo, parecem outras crenças que é: eu sou uma vítima, não é? Se eu não tenho poder para mudar as minhas circunstâncias, eu estou a sabor das minhas circunstâncias. Ok? E outra crença mais generalista, mas também extremamente poderosa, que é: amor e relacionamentos igual a dor. Pode não ser desta forma que está descrito, mas lá está, amor ou a mesma coisa, amor, relacionamentos, dinheiro igual a dor. E o que é que vai acontecer? É impossível uma pessoa que tenha esta crença nuclear a funcionar nela ter amor e relacionamentos na sua vida. É impossível. Porque tu, mesmo que tenha a possibilidade de estar num relacionamento que até possa funcionar, o que vai acontecer é isso ser boicotado mais tarde ou mais cedo. Porque o meu autoconceito e a minha crença diz-me que amor e relacionamentos são igual a dor. A mesma coisa com o dinheiro. Okay? Isto são exemplos.
crenças nucleares. É preciso, neste ponto 3, perceber qual é a crença fundamental nuclear que está por trás dessa crençazinha inicial. Ok? Ok. Depois, passo 4. Obviamente que o passo 4 é eu ter que escolher uma crença mais útil. Certo? É tempo de eu, se eu percebi, examinei e entendi qual é a crença fundamental que está ali por trás, eu colocar uma crença então que me possibilite. Essa crença do sim, como tu estavas a dizer há pouco, Alessandro. Uma crença que leve para o sim à vida. Ou seja, normalmente essa crença é obviamente oposta à outra. Então, quando eu digo, eu não sou suficiente, ou eu não sou merecedor, eu tenho que dizer, eu sou suficiente. Eu sou merecedor. O mundo é um lugar de confiança. As pessoas são de confiança. Eu mereço isto. Em vez de eu não mereço. Não é? Amor e relacionamentos igual a prazer. Em vez de amor e relacionamentos igual a dor. Então, obviamente é escolher uma crença útil. Faz sentido, certo? Certo. Fácil de entender também. Lá está. Um exemplo de uma crença empoderadora, não é? Que normalmente antes de passarmos para o oposto, porque o nosso inconsciente ainda acredita de que eu não sou merecedor ou que eu não posso ter relacionamentos satisfatórios, se eu partir imediatamente para o oposto, o meu inconsciente vai dizer assim, não acreditas nada disso, não, estás a dizer isso, mas isso não é verdade. Então nós temos que ir por fases, eu tenho que escolher uma crença que eu vou sustentar, mas primeiro tenho que fazer algo que possa ser aceito pelo meu próprio inconsciente. Ok? Então, por exemplo, alguém que está a querer criar uma nova crença pode dizer, eu posso perfeitamente encontrar um parceiro ou uma parceira perfeita para mim, ok? Com a qual eu tenha uma relação de prazer e de partilha e profunda e feliz. Ok? Isso é um meio passo para eu dizer que acredito profundamente que amor e relacionamentos são prazer, em vez de eu acreditar que eram dor, certo? Faz sentido, ou seja, é algo intermédio que eu posso aceitar. Não é algo totalmente verdadeiro para mim, mas é algo que eu estou disposto a fazer, para sustentar. Como eu disse há pouco, esses pensamentos inicialmente passam a ser opiniões e as opiniões vão passar a ser crenças porque eu vi isso a materializar-se vezes suficientes para acreditar nisso. Ok. Então, ponto 5. Se o ponto 4 é eu escolher então algo que me possibilite, que me leve para o sim à vida, no ponto 5 eu tenho que identificar, como estávamos a dizer há pouco, quais são os benefícios emocionais dessa crença limitante. Ou seja, quais eram os benefícios que eu tinha emocionais de manter a minha crença limitante. Porque é isto que está a manter a cola dessas crenças. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa que tem a crença de que eu não consigo fazer dinheiro. Vamos imaginar. Eu nunca tenho dinheiro, não consigo fazer dinheiro, o dinheiro é mau. Okay? Uma crença sobre dinheiro. Os benefícios emocionais de se ter esta crença podem ser vários. Mais uma vez, existem sempre benefícios. Os emocionais às vezes são difíceis de nós entendermos quais são, mas eles existem. Ok? Mas, por exemplo, o benefício emocional é que eu posso ser uma pessoa que tem amigos espetaculares que também são pobres. E são amigos que não pensam em dinheiro, são amigos que são pobres. Então somos todos muito amigos porque somos pobres. Por exemplo, é um benefício emocional. Eu posso me ligar a pessoas que são pobres também, são mais simples, blá blá blá, ok? É uma crença. Há uma vantagem emocional. Ou outra vantagem emocional é dizer assim, eu não preciso de me esforçar tanto porque eu não quero ter muito dinheiro, então posso ter uma vida muito mais simples e mais valiosa. Porque não vou andar atrás de dinheiro. Há um benefício emocional nisso, não é? Eu ter uma vida mais fácil. Então, estes exemplos, certo? Então, nós temos que transformar e perceber qual é a vantagem emocional em eu ter uma crença limitante. E vai haver vantagens emocionais nisso. Okay? Como eu estava a dizer há pouco, uma pessoa que acredita que é má em exercício e que não faz exercício é porque a vantagem emocional que é assim, eu sinto-me confortável em não fazer exercício. É uma vantagem emocional.
sinto-me mais confortável, não é? Eu não tenho que me estar a esforçar para sentir dor, isso é estúpido, não cabe na minha visão do mundo. Há uma vantagem emocional, eu respeitar a forma como eu sou, por exemplo, certo? Faz sentido. Ok, muito bem. No ponto 6, é preciso tomar uma decisão, tudo na vida são decisões. E no ponto 6 é preciso decidir se essa vantagem emocional ainda é válida, porque muitas vezes pode ser. Se a outra crença que eu estou a querer pôr em prática não tem uma vantagem emocional, que eu ainda não vi essa prova, porque ainda não senti essa emoção, eu tenho que entender que se houver uma vantagem emocional muito grande na minha crença limitante, eu preciso fazer um esforço redobrado. E aí, neste caso, normalmente é preciso a ajuda de um profissional. Ok? Porque realmente não é fácil, porque há uma grande vantagem emocional em eu manter essa decisão de manter a crença. Então, nesse ponto 6 é preciso decidir se essa vantagem emocional ainda lá está nessa crença. Ok, estão-me a seguir? Não está a ser muito chato, Alessandro? São 9 passos. Estão 9 passos, vamos embora. Vamos lá. Então, depois como é que eu faço isso? Então, mas eu até entendo que, sim, há uma vantagem emocional nessa crença, uma vantagem emocional muito grande para mim, se calhar toda a minha vida foi esta emoção que me segurou, né? Muitas vezes o defeito do edifício está a sustentar o edifício todo. Espera aí que a Sandra disse que não. Não, o que é Sandra? Ah, é que não estava a ser chato, ok, obrigado. Continua, por favor. Ok. Eu percebi o não. Muitas vezes nós temos que entender que quando se quer ir mexer num defeito, às vezes esse defeito está a sustentar o edifício todo. Uhum. É preciso ter muito cuidado a mexer em certas coisas que estão instaladas desde a nossa infância. Porque o edifício pode desmoronar. E você sabe isso, não é? Sabe isso bem nas constelações, sistemas que faz, que é preciso usar pinças e ter muito cuidado, porque estamos a trabalhar com seres. Muitas vezes não existe consciência de toda esta dinâmica. Mas lá então, ponto 6. Eu tenho que decidir e fazer uma escolha se eu quero manter as vantagens emocionais desta crença, enquanto não vejo provas da outra. Tenho que ser inteligente. Porque, sim, o nosso inconsciente não está a brincar, não tem sentido de humor. Ele simplesmente sente. Ok, se isto é importante para ti, está aqui e eu vou-te materializar isso na vida. Então, enquanto eu não arranjo suficientes provas de que eu agora acredito que posso ter uma relação espetacular, ou que posso perder o corpo, ter o corpo que eu quero, ou ganhar dinheiro, enquanto eu não tenho provas disso, por isso é que existe aquela filosofia da lei do segredo, que é, ok, sente isso agora como se já tivesses, tem essa gratidão e essa fé, sente essa emocional, isso funciona. Se a pessoa for capaz de realmente sentir essa emoção como se ela já estivesse lá. Uhum. Se eu sentisse a emoção agora do que é que era ter 1 milhão na minha conta, se eu conseguisse sentir agora que eu sinto como se tivesse 1 milhão na minha conta e sentisse verdadeiramente, o universo ia-me trazer algo, certo? Uhum. Porque tudo está ligado, tudo é energia, tudo é vibração. Uhum. Então, neste ponto 6, mais uma vez, eu tenho que decidir, fazer uma escolha, porque não vai ser fácil, eu tenho que pôr em prática a busca de crenças na nova. Ok? Então chegamos ao ponto 7. Então como é que se faz isso na prática? Nós temos que reformar e refazer e redesenhar as provas que já existem agora. Ou seja, tenho que reenquadrar as provas que já existem. Aqui a ajuda de um coach é fenomenal, porque nós coaches damos sempre, ok, olha, tu estás a olhar para as coisas desta maneira, e se fosse assim? E a pessoa consegue olhar para a mesma coisa de um ângulo diferente e questionar, dizer assim, ok, realmente, sim, eu estava a ver desta maneira, mas se eu vou ver deste lado, não me parece bem a mesma coisa. Ou dou-lhe um significado diferente, ok? Então, por exemplo, como é que eu ia fazer essa reenquadração de algo que eu já sabia que estava lá? No exemplo de, ok, eu não tenho dinheiro, não faço dinheiro, não consigo ter dinheiro, porquê? Eu gosto de estar com os meus amigos e comiserar com os meus amigos pobres sobre que nós somos todos muito dados aos valores humanos e não ao dinheiro, ok? Então eu posso comiserar com os meus amigos. Então como é que eu vou reformular essa vantagem emocional? Eu posso reformular dizendo, comiserar que os meus amigos também são pobres vai muito provavelmente transformar-se numa coisa chata daqui a uns tempos e não me vai ajudar. Percebem a ideia?
Eu sei que eu faço aquilo, não é? Eu comisero com os meus amigos e percebo que comisero com os meus amigos pobres, porque nós todos somos muito ligados ao... Mas eu posso reformular colocando algo que é provável que vai acontecer. Ou seja, eu estou a colocar dúvida, não é uma certeza. Passa a ser algo que é flexível, maleável. Ou, por exemplo, na questão do dinheiro. Sim, realmente eu quero ter uma vida fácil. Eu vou reformular isso, certo? Ter uma vida fácil e simples pode ser agradável, mas nunca vai ser verdadeiramente feliz. Porque toda a gente sabe que dinheiro é um sinónimo de liberdade também, não é? Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais possibilidade de ter mais liberdade, de tempo, não é? De promover melhores experiências até às pessoas que eu amo, não é? Lá está. Se eu antes achava que é melhor ter uma vida fácil, não querer ter dinheiro, não ter estas confusões, eu posso começar a reenquadrar essa realidade dizendo, ok, ter uma vida fácil pode ser engraçado, só que eu nunca vou ser verdadeiramente feliz, se quiser ser sincero comigo mesmo. Ou seja, eu estou a destruturar aquilo que existe e dando-lhe uma possibilidade diferente para olhar de forma diferente. Porque, no fundo, eu sabia que ia toda a minha vida pensar, ok, e se eu na minha vida tivesse tido dinheiro? Essa dúvida pode existir, não é? Ou seja, eu estou a destruturar completamente aquilo que parecia ser sólido. Então, vamos para o ponto 8. Toda a gente percebeu esta parte do exercício, não é? De estruturar e buscando novas evidências ou nova forma de olhar para aquilo que é uma evidência. Okay? Essa é, lá está, reestruturar a evidência que já existia. E o ponto 8, que é este agora, é eu tenho que ir buscar nova evidência para suportar a nova crença. Certo? É diferente de eu ir buscar e reformular o que já existia, eu tenho que ir buscar novas evidências. E sustentar isso, que é o grande desafio, né? Aqui está, num ponto de trabalho de desenvolvimento pessoal ou quando você faz constelações sistémicas, é quando sabe que a pessoa está pronta para entrar em quê? Em ação. Já não está só a pensar e a perceber quais são as vantagens emocionais. A pessoa tem que se mover porque já entendeu como funciona. Então ela vai se mover e entrar em ação. Vai deixar de estar a trabalhar em função de algo que era inconsciente, passou a ser consciente, ou seja, eu tenho luz sobre aquilo e percebo que está lá, e eu vou fazer qualquer coisa. Porque eu não quero ser controlado por aquilo. Eu quero controlar aquilo. Ok? Postura, né? Uma vez que a coisa veio à luz, eu tenho consciência, está claro. Exato. Qual a minha postura agora de vida diante disso, com essa informação? Exatamente. Ou eu faço um esforço, né, para me movimentar em direção a essa nova postura. Eu gosto muito de pensar no arquétipo, assim, em arquétipo. Vamos supor, eu me conecto com o arquétipo da águia, né? Vou trazer esse exemplo aqui agora. Os arquétipos, sim, estão muito... A águia é aquela ave que tem um voo super alto, ela vê uma perspectiva lá de cima. Então, vamos supor que eu sou um empreendedor. Se eu me conecto com essa energia, com essa postura da águia, eu vou ter grandes pensamentos, eu vou vibrar em grandes, eu vou visualizar, eu vou vislumbrar grandes projetos para a minha vida. E não ficar naquela coisa da postura do arquétipo do cachorrinho, leal a um grupinho pequeno de pessoas. Então, qual é a postura que eu incorporo depois que algo veio à luz para mim? Eu preciso estar nessa postura, eu preciso viver essa postura. Então, se de repente a minha crença é workaholic, eu me dou conta de que eu preciso de pausas, eu preciso estar nessa postura, de me permitir pausas em alguns momentos. Eu preciso entrar nesse lugar de descansar. Porque o workaholic é aquele que não descansa, né? Ele está numa postura que ele tem um fazer compulsivo, ele não descansa. E eu preciso descansar. Então, eu preciso me conectar com essa nova postura diante dessa informação que chegou para mim. Porque senão não tem o menor sentido eu caminhar nessa jornada de autoconhecimento se o meu esforço, se eu não sou atuante naquilo, né? Eu sou líder da minha própria vida. Eu é que atuo em relação a isso. A gente não pode esperar que o outro me salve. Ninguém vai me salvar. É a gente que vai dar o próximo passo, né, Will? Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a forma como nós funcionamos, e tu muito bem neste exemplo definiste muito bem isso, como é que alguém quando tem consciência sobre como está a funcionar e provavelmente do que é que está a fugir, e se é algo mais valioso que ele também pode fazer, a pessoa naturalmente vai se mover para isso, não é? Porque tem uma escolha.
Já não é inconsciente, é uma coisa que eu posso controlar. E que está de acordo com aquilo que eu quero. Sim. Não com aquilo que eu não sabia que não queria. Porquê? Porque as nossas crenças fazem com que a nossa mente se foque em determinadas coisas. Por isso, quando eu começo e foco as minhas crenças em coisas positivas para mim, a minha mente vai se focar em coisas positivas para mim. E naturalmente aquilo que eu fizer vai realmente trazer os benefícios que eu quero, não aqueles benefícios secundários emocionais. Ok? Porque qual é o problema de eu ter uma crença, por exemplo, de que sou uma pessoa não atraente? É horrível, não é? Uma pessoa ter uma crença, mesmo que de fora venha evidência de que a pessoa não é não atraente, é uma pessoa atraente, mas a pessoa acredita que não é atraente. O problema é que, por ter essa crença verdadeira para ela, para a pessoa, simplesmente o cérebro ignora as provas em contrário a essa crença. Por isso é que é importante, eu tenho que encontrar novas evidências para a nova crença. Porque elas não estão lá nem existem. Nem a minha mente está formatada para olhar para essas coisas. Elas existem, sempre estiveram lá. Só que eu não as notava. Ok? Lá está. Normalmente uma pessoa que acha que não é atraente, reparem o que acontece. Certeza que já aconteceu a toda a gente, ou se sentem isso, ou se têm amigas ou amigos que sentem isso. Normalmente as pessoas estão sempre muito atentas a se os outros estão a olhar para eles ou não. E sempre que há um olhar estranho, vão assumir que são as pessoas a reparar na sua, né, falta de atração. Ou, né? É muito mais provável que quando se olham ao espelho estejam a olhar para as coisas que não estão bem. Ou seja, está lá uma data de outra informação. Só que eu estou focado naquilo que é negativo. Então a importância de buscar novas evidências para novas crenças é indispensável. É indispensável entrar a ciência. E normalmente é aqui que as pessoas falham. Porque não vão ter o impulso emocional, porque ainda lá não está a vantagem emocional de o fazer, mas tem que haver prazer no fazer isto. Ok? Então, quando nós filtramos por causa das nossas crenças, são filtros, lá está os tais filtros de realidade, eu tenho que entender que ao querer ir criar uma nova crença, a minha mente vai naturalmente querer alimentar-se disso que é positivo. E eu vou filtrar igualmente, da mesma maneira que filtrava aquilo que era negativo, eu vou filtrar o positivo. É assim que funciona o cérebro. Por isso é que a transformação pessoal acontece. Não é um milagre, não é uma coisa que só está disponível para certas pessoas. Vai acontecer a quem fizer a viagem. E faz isso nas constelações sistémicas, faz isso no coaching, faz isso. Vai fazer isso. É preciso ter essa decisão de querer mudar alguma coisa. Ok? Mas lá está. Diz? O outro passo, para finalizar. Falta o passo 9, não é? Então, o passo 9, o passo final, é uma coisa que muita gente usa e quando nós abrimos as redes sociais nós temos sempre muitas vezes isso, são aquelas palavras bonitas, as frases bonitas de motivação, que são as afirmações. As afirmações aqui vão ter um papel. As afirmações aqui, ou os mantras vão ter um papel nesta fase. Vão ser usadas de forma correta. É algo que me vai ajudar a acelerar o processo de eu sustentar novas evidências. Ok? O perigo com elas, e mais uma vez aqui seria bom a ajuda de um profissional, é que o perigo com elas têm que ser congruentes com aquilo que a pessoa está a acreditar naquele momento. Posso dizer, eu sou uma pessoa fantástica, maravilhosa, tenho uma autoestima de ferro, quando eu há um dia atrás acreditava ou acredito no oposto. É impossível. O inconsciente simplesmente está a dizer assim, estás a brincar, normalmente as pessoas até sentem bem isso dentro de si, sabem perfeitamente que estão a mentir a si mesmas. E normalmente até se sentem pior quando fazem isso. Há muita gente com autoestima fraca que quando abre redes sociais, quando desliga passado uma hora, vai estar a sentir pior. Porque nada daquilo entrou. É uma data de informação espetacular, este a dizer isto, aquele a dizer aquilo, mais uma música bonita aqui, tudo espetacular. E a pessoa vai desligar o telefone e vai se sentir ainda pior do que estava. Porquê? Porque o inconsciente, tudo aquilo lhe parece altamente estranho e difícil de entrar. Então, as afirmações é o passo 9. Usar as afirmações e os mantras, e lá está, essa psicologia positiva de uma forma correta. Então, é preciso usar aquelas tais frases
que façam sentido no momento onde a pessoa está. De forma genuína. Ok? Um exemplo. Uma pessoa que decide mudar a crença de que não é uma pessoa que algum dia vai ter sucesso. E decide mudar para a crença de que, sim, eu mereço ter sucesso. Certo? Portanto, esse é o seu caminho. Eu percebi a minha crença limitante e agora quero a minha crença possibilitadora. E sei que é o oposto a outro. Se a pessoa estiver a tentar dizer assim, eu mereço sucesso, a repetir isto, e sim, nós aprendemos por repetição, certo? O que vai acontecer, mais vezes do que não, há sempre exceções à regra, mas mais vezes do que não vai acontecer isto, alguma coisa pode acontecer durante esse tamanho, durante esse espaço de tempo onde eu estou a tentar repetir isso, dias suficientes, que me prova novamente aquilo que eu acreditava, que é eu não mereço ter sucesso. Um negócio cai mal, se calhar eu esqueço de pagar as minhas contas, ou não tenho dinheiro naquele mês, não é? Acontece algo na prática que realmente vem reforçar a verdade. Vai tudo por água abaixo. Certo? Então, e não só vai por água abaixo, como o nosso inconsciente diz assim, olha, vê lá se te orientas porque tu sabes que acreditas nisso, não é? Já que está, não inventes, não queiras mexer nisto. Porque a afirmação, se eu estivesse a dizer a afirmação, não, eu mereço ter sucesso, a afirmação não é crível pelo nosso inconsciente. Simplesmente não é crível. É demasiado diferente e oposta à crença antiga. Então eu tenho que fazer algo que é intermediário. Por exemplo, eu quero sentir que eu mereço ser uma pessoa de sucesso. Vejam a diferença. Eu quero sentir que mereço ser uma pessoa de sucesso. Neste momento. Eu sei que quero acreditar que sou uma pessoa de sucesso. Mas neste momento eu tenho que dizer, eu quero sentir que sou uma pessoa, que posso ser uma pessoa de sucesso. É totalmente diferente. Isto não vai agredir o inconsciente, vai ser aceito à espera de quê? Das tais evidências. Então, se eu repetir isto com intenção, lá está, uma intenção declarada, uma intenção bem declarada daquilo que eu quero, com uma emoção elevada, vai acontecer. Porque eu estou exatamente a repetir aquilo que me fez acreditar nas coisas negativas na nossa infância. Certo? Então, para terminar, tudo requer repetição. Isto não é só teoria. Se isto for colocado em prática, se funciona, asseguro-vos que funciona. E tu sabes perfeitamente que isso é verdade. Se é fácil, não é fácil, mas é simples. Neste caso até está aqui definido de nove maneiras. Eu tenho uma estratégia normalmente em trabalho de sessão até bastante mais rápida e normalmente mais impactante. Mas é trabalhar com dor. Com a dor? É trabalhar com dor. Sim, estes nove passos são desta forma. Portanto, espero que tenham escrito. Se alguém ficar com dúvidas também pode perfeitamente entrar em contacto, se perdeu aqui alguma informação. Deixo desde já o convite, como sempre fica, a quem seguir o meu trabalho, de que tem sempre, se for curioso o suficiente, tem sempre acesso a uma sessão gratuita. A quem achar que uma sessão gratuita possa ajudar a levar para outro lugar, se não gosta do lugar onde está, seja em que área da vida for, porque tudo se resume a isto. Eu tenho que criar uma relação forte comigo para poder ter uma relação forte com o mundo. Seja isso no amor, seja no trabalho, seja no que for. Se eu não tenho uma relação forte comigo, eu não conheço quem sou, eu estou destinado ao fracasso. Porque vou estar dependente do que é que os outros dizem sobre o que é que eu sou. Portanto, você sabe como isso funciona nas constelações sistémicas, de chegar muita gente que vem com desafios que depois entendem que têm que ser trabalhados com muito cuidado, com muita entrega e portanto gostava que você, sobre isto que eu falei, se há alguma coisa que é utilizada na constelação sistémica que não da mesma maneira, mas de que forma é que a pessoa se começa a mover para a solução e não ficar na dor. Eu acho que bem no início eu falei já bem a diferença entre a crença e a lealdade sistêmica dentro da visão sistêmica, né? E a gente só se move para a solução quando a gente está muito na dor, né? Se eu não tenho sede, eu não busco a água e eu não me movimento. Exatamente. A dor
é que eu preciso me movimentar, né? E o autoconhecimento, esse caminho do autoconhecimento é isso. Quando está doendo é que eu vou pedir ajuda. Eu acho que a gente já falou tudo que a gente tinha que falar, né? E o Sim, convite que eu gostávamos, faço... vamos deixar aqui algum tempo às pessoas que quiserem fazer perguntas, aproveitarem sim. E, e sem dúvida isso que tu disseste é fulcral. As pessoas só mudam por dor. Uhum. E a gente vai abrir então agora para vocês falarem, fazerem perguntas. Enquanto isso eu posso estar falando. Eu posso até falar da minha própria história de vida. Eu sempre fui extremamente workaholic. O prazer era algo que era muito complicado para mim. Eu precisava trabalhar muito a minha crença era de que primeiro a obrigação, depois você se diverte. E a diversão nunca tinha espaço. E abrir espaço para me divertir, abrir espaço para ser feliz, abrir espaço para a pausa. Um trabalho muito profundo que eu fui fazendo, de trabalhar muito as minhas dores. Eu venho trabalhando hoje, eu me vejo num outro lugar, eu me permito estar na alegria, me permito relaxar. Eu estou fazendo coisas que nem eu acreditava que eu seria capaz de fazer. Estou fazendo coisas inacreditáveis. Que eu pensava que, tempos atrás, eu nunca imaginei que eu faria o que eu estou fazendo hoje. Mas através desse olhar criterioso, minucioso, que é a minha história, e é sempre um caminho de reconciliação, né? É sempre olhando com amorosidade para tudo, incluindo tudo que a gente já viveu. É sempre trazendo um olhar de tipo assim, o que aconteceu está tudo certo. O que eu faço a partir de agora, né? A gente tem que pegar as experiências que a gente viveu e integrar elas na nossa história. Porque se a gente fica excluindo qualquer coisa que a gente viveu, a gente não segue em paz. Porque tudo faz parte da nossa história, né? Tudo faz parte. Sim. Então, esse caminho de autoconhecimento é isso. E dizer sim para a gente traz muita paz. É o maior benefício que a gente pode ter quando a gente vai dizendo sim. E para a gente dizer sim, a gente tem que olhar profundamente para a nossa origem, para nossos pais, para nossa mãe. Isso eu vou falar a vida inteira. E cada dia mais eu venho tomando mais esse pai, essa mãe. Aquilo está dizendo, acompanhei essa transformação e me inspiro em você, Alê. Hoje eu estava falando com a Silvia, que é minha amiga, e eu estava falando alguma coisa que ela falou, como é que você consegue fazer isso hoje em dia? Porque a gente era workaholic juntas, as duas, né? Elétrica. Ela continua e eu já dei uma mudadinha, né, minha amiga? Eu já dei uma relaxada, a gente vai junto, tá, amiga? Depois a gente puxa, você me puxa em outras coisas e a gente vai seguindo. Mas é isso, esse caminho é esse. Sim, sem dúvida, E, sem dúvida. se quiser colocar dúvida, estamos aí, senão a gente vai finalizando, que já vai dar 1h30 de live, né, William? Sim, e tudo bem, se alguém quiser fazer alguma questão, volto a deixar o convite, tanto para mim como para o trabalho da Alessandra. Entrem em contacto, estejam à vontade em querer saber um pouco mais, porque é como eu digo, antes de fazer algo, há sempre algo a saber. Sempre. Isto é uma verdade totalmente, não se consegue dar a volta a isto. Então, muitas vezes, a coisa mais valiosa que se pode fazer é querer saber, então, quem sou eu? Que história é que eu estou a contar? Na verdade. Não é? Parar durante um tempo de contar uma determinada história, fazer uma pausa, não é? E deixa-me então ver, deixa-me ir com alguém que me consiga ajudar a entender isto. Seja o William, seja a Alessandra, seja o Joaquim, o António, o Pedro, não interessa. Vão ao fundo disso. Porque isso vai ter um retorno para a pessoa mais importante das vossas vidas, que são vocês. E o resto deixa de ter tanta importância. As circunstâncias deixam de ser tão pesadas. Porque há um movimento interior para a coisa mais importante da nossa vida, que somos nós. Não se consegue fugir dessa realidade. Okay? Oi, Então, maravilhosa, Vanessa. A gente está finalizando, tá? Mas vai ficar gravada, depois vocês assistem na hora de almoço. Sim, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado no perfil do William, tá, gente? E vamos lá, acho que é isso, William, que a gente finaliza aqui, né? Acho que sim, vamos finalizar. Se não há nenhuma questão, se não há ninguém que queira deixar aqui uma última questão, vamos finalizar. Qualquer coisa. E agradecer imenso. A gente fica com convite para quem está em Portugal, do nosso workshop. Vai ser no dia 30 e 31 de outubro. No Azeitão Zen, um workshop que a gente vai falar do amor próprio, o amor recíproco. Eu, dentro da visão sistêmica, o William com o Enneagrama, a Gabriela com a astrologia. A gente deixa aqui o convite.
E está na nossa página, no nosso Instagram, o convite, as explicações. Quem precisar mais, a gente chama por direct. Mas é um workshop bem profundo. O primeiro dia a gente vai trabalhar exclusivamente a gente. Primeiro a gente conecta com o amor por nós mesmos. E depois a gente vai, no segundo dia, trabalhar o amor recíproco, que a gente vai olhar a gente dentro desse relacionamento, eu venho seguindo algum padrão, eu tenho medo de me relacionar, eu estou sempre atraindo o mesmo tipo de relacionamento, onde está a origem disso, onde está a raiz disso, né? E a gente vai estar olhando profundamente para isso, é algo bem bonito, vão ter várias dinâmicas, não vai ser nada muito teórico, vai ser bem vivencial, em um lugar super agradável, no meio do mato, de resgate, então fica o convite. Muita sorte dos portugueses, está falando. É verdade que eu rio, é verdade. É. Então, fica o convite e é isso. A gente vai se despedindo aqui de vocês. E todo Muito sábado a obrigado. gente vai fazer essa live, vai ser Saba Live, né? Um Saba Live vai ser um programa que a gente vai estar fazendo de live, cada sábado com um tema, sempre às 5 horas do Brasil e às 21 horas aqui de Portugal. Que a gente vai estar trazendo temas, vai ser sempre um bate-papo, vai ser sempre um convite, a gente vir aqui e trocar alguma figurinha que fale com a gente, que fale com o nosso coração, que fale com a nossa alma, que fale com a nossa transformação. Exatamente. É isso, gente. Um beijo para todos vocês. Beijo para todos, muito obrigado a todos que estiveram e muito obrigado a ti, Alessandra, como é óbvio. E um excelente fim de semana para todos vós, para ti também. E até à próxima. Até sábado. Um Tchau, beijo, tchau. gente. Tchau. Deus.